levante a voz. Vamos trazer aqui o nosso consultor Aldo, trazendo suas dicas aí. Aldo, esses bancos digitais, inclusive o Banco do Brasil está com uma turma, antes do pessoal entrar na agência, numa campanha aí para o pessoal usar o aplicativo, né? Tá com a van, com meninos, meninas orientando o pessoal, porque o aplicativo de banco, gente, é tão fácil quanto o Facebook e quanto o WhatsApp. Só que tem gente que prefere a fila. Mas esse é um processo, é um caminho que está indo. Inclusive, acho que já tem banco aí que já nasceu digital, ou seja, sem agência nenhuma, Aldo. A tendência é daqui para frente. Bom dia, nosso consultor na área de economia, Aldo Ramos. Bom dia, Léo Valente, bom dia, ouvinte, bom dia aqui aos amigos presentes. Léo, na verdade, a gente vê que a tecnologia está avançando de tal forma que já a gente não sabe o que vai acontecer com o sistema financeiro daqui a 5 anos. Já se fala, por exemplo, das questões da fintech, que é, na verdade, o Uber dos bancos. Já se fala a respeito disso, o Uber dos bancos, que são as fintech, Léo. Então, o que é fintech? Explica aí, pessoal. Fintech, na verdade, é a formação de 2 palavras. Tecnologia voltada à área de finanças. Sim. Um nível de processamento gigantesco. Então, Léo, quais são as características disso aí? Então, por exemplo, você falou a respeito do banco 100% digital. Então, a gente tem um banco original, tem um banco Neon, onde você não precisa apresentar documento nenhum, tudo é digitalizado, até a própria assinatura, Léo, é no celular. Você não precisa colher a assinatura manualmente, você colhe a assinatura no próprio celular. Então, o Neon já opera dessa forma. O Neon, né? Inclusive, aí isso está forçando os outros bancos, né? Porque hoje, por exemplo, no Banco do Brasil, você tem essa experiência aí. Conta fácil, né? Conta fácil. A pessoa abre sem ir lá. Os bancos, há um tempo atrás, há uns 6 meses atrás, 1 ano mais ou menos, implementou essa questão da conta digital sem a presença de funcionário. Só que a coisa não fluiu bem, só que as fintechs estão avançando de tal forma que o Banco Itaú, o Bradesco, o próprio Banco Brasil estão resgatando novamente essa questão das contas digitais. Porque, Léo, o que é que está acontecendo nessa revolução toda no sistema financeiro? Porque as fintechs, Léo, elas estão se especializando de tal forma que está reduzindo o custo. Então, Léo, por exemplo, na área de investimento, nós temos a XP Investimento, que foi a empresa que mais cresceu. Superou, inclusive, os bancos de uma forma geral. Porque no momento de você... Ela é voltada a investimentos. Voltada a investimento. Então, por exemplo, enquanto a maioria dos bancos oferta 80%, 90% do CDI para as aplicações de CDB, empresas como a XP Investimento e outras já oferecem 110% do CDI. Agora, por que, Léo, isso acontece? Porque existe uma coisa chamada algoritmo e Big Data. Então, eles conseguem fazer essa relação. Existe, por exemplo, enquanto o banco trabalha na questão de captação do recurso, de intermediação do recurso e da aplicação do recurso, as fintech não. Cada ação dessa é especialização de uma empresa. Então, a XP Investimento, ela se especializou na questão da captação do recurso, enquanto, por exemplo, a Creditas, né? Ela se especializou na questão do concessão do crédito, e a gente tem uma outra empresa que trabalha na intermediação entre a captação e tal, que é a chamada Biva. Então, Léo, vamos explicar esses termos aí que vamos o ouvinte estava pedindo para você falar mais. Essa Biva é o quê? A Biva é o seguinte, é uma empresa que ela tipo o buscador, o busca-pé. Não existe o busca-pé na internet, você vai fazer pesquisa, pronto. A Biva, ela é um busca-pé... Nessa área financeira. Na área financeira. Agora, Aldo, ainda o pessoal esbarra um pouquinho na desconfiança. Porque o meio eletrônico, né, o meio digital é o meio também de hackers. Né? E essa questão da segurança? Aí é que a gente fala. Porque tem gente que é o seguinte, meu amigo, por telefone ou pelo telefone, eu não resolvo nada, eu tenho que ver a pessoa para assinar. Aquele pessoal da palavra, né? Geralmente, Léo, a falha está mais na pessoa que manipula as informações. Então, o vacilo é mais daquela pessoa que tem, por exemplo, sua conta e ele entrega de graça a senha e as informações. Porque o próprio sistema financeiro é altamente seguro. Então, esse processo, por exemplo, das fintechs, que agora, por exemplo, tem a moeda virtual.
Bitcoin. O Japão, por exemplo, Léo, já tá regulamentando a questão da moeda virtual. Então, daqui a um tempo, você não vai ter o cartão de crédito, você não vai ter o dinheiro, a moeda é a moeda virtual. Então, já está no nível de segurança altíssimo. Moeda, né? A moeda virtual ela é validada por inúmeros computadores ao mesmo tempo. Então, o nível de segurança será muito maior do que o nível de segurança hoje do sistema financeiro. Bem divulgado essa questão do Bitcoin. Tem outra coisa, já uma coisa que já existe, esses são sistemas de pagamento alternativo, como o Mercado Pago, né? Como o PayPal, que o pessoal ali coloca o crédito, ele é vinculado ao cartão e aí você já paga ali também. É uma situação diferente. Todos, Agora, essa situação que você está falando, Aldo, só para você ter ideia, um dado aqui, de março, a Febraban já estimava 940 mil contas correntes totalmente digitais no país. Hoje temos bem mais de 1 milhão. Se em março já estava em 940 mil, o pessoal que abre a conta ali sem ir ao banco, sem papelada, né? Agora, quando se trata de investimento de valores altos, aí é que esse pessoal está tentando ganhar confiança, né? É isso aí. Então, Léo... Porque às vezes você abriu ali Banco do Brasil, Bradesco, mas você não sabe se é o site daquela empresa de fato. O processo mais lento que diz de mudança é a questão da cultura, né, doutor? Então, a questão cultural, por exemplo, Léo, você quando resolve cortar o cabelo em determinado cabeleireiro, pode vir a tecnologia, um método diferente, essa coisa toda, mas você fez o vínculo com aquele profissional, então vai demandar muito tempo para que você mude a sua postura, mesmo com algo novo que acontece para você. Então, por exemplo, Léo, o Nubank, o crescimento gigantesco, por exemplo, o cara não quer abrir a conta dele, ele apenas quer o cartão de crédito. Então, se ele quer o cartão de crédito, Léo, e ele quer um cartão de crédito sem custo de tarifas, ele vai para... Um único bem tangível do Nubank é o plásticozinho do cartão. O restante, todo o processo virtual. Digital. Todo o processo virtual. digital, então, sei. A gente diz, então essas Citecs entraram para atender essa demanda de clientes, chamado clientes não bancarizados. Então, a pessoa que não tem, às vezes vai até o banco, a estrutura do banco é muito pesada, o custo é muito... Ela precisa de um retorno maior para o cliente às vezes não consegue dar esse retorno para o banco para ter essa conta. Então ele vai ter o quê? Ele vai partir para a questão digital. Então essas pessoas até 35 anos, que têm um celular, que têm uma familiaridade com a tecnologia, estão partindo. Então você vê que esse público jovem até 35 anos de idade deu uma alavancada gigantesca. O Nubank, por exemplo, houve um crescimento de 10% ao mês. Normalmente, as empresas bem administradas é 1% de crescimento. Aquela que tem todos os processos da empresa altamente assim, eficaz, eficiente, dá 2%. As startups, em média, eu verifiquei 3,5%. Agora, imagine o Nubank tendo um crescimento de 10%. Então, só para você ter uma ideia, se discutia muito aquela questão da informalidade de áudio, vídeo, essa coisa toda. O que foi que aconteceu com a questão desse mercado audiovisual? Entrou a Netflix. A Netflix acabou com toda essa questão e hoje, em 2015, só para você ter uma ideia, ela já valia 3,2 bilhões a empresa. Então, sem contar o número de pessoas... Bom, quem não gosta de futebol, por exemplo, não justifica mais ficar com TV por assinatura, porque filmes tá ali, Netflix e tal, que é o que você... É a questão do custo e tudo mais. Agora, Aldo, tem outro lado que a gente vai falar em outro momento, o impacto na economia. Estava assistindo uma reportagem exatamente sobre o dono do Banco Original, por exemplo, ele dizendo que contactou uma quantidade de clientes, que eu não lembro exatamente qual, em um mês. Ele, com o telemarketing, o robô, né? Na verdade, com atendimento automatizado, que ele disse que se fosse com funcionários de telemarketing, aquele número ele só alcançaria com 500. Então, um robô substituiu 500 pessoas de alguma forma. E tem acontecido isso nos Estados Unidos. O Trump está dizendo que quem está tomando o emprego lá do pessoal são os imigrantes, mas na verdade são os robôs. É a automação, né? Aí tem esse outro lado também, né? Muito embora, para utilizar esses robôs, vai precisar de outro tipo de profissional também. É isso aí. Agora, para você ter uma ideia, Léo, operações de crédito, por exemplo, no banco hoje, então empresas, o nível de risco para análise, para a gente ofertar o crédito, as taxas, era estipulado em 5 níveis de risco, certo? Houve uma alteração, se aumentou, é como se um vendedor vai à sua loja, às vezes ele vai com 10 tabelas, né? 5 tabelas, 3 tabelas, banco a mesma coisa. Ela apura e concede a taxa em função do risco. Sei. Só que com as fintech, o que foi que aconteceu? E essa questão da Big Data e o algoritmo. Ela consegue conhecer a sua história, Léo, desde o seu nascimento.
seus desvios financeiros, essa coisa toda. Então, por exemplo, o spread bancário, ela comporta em torno de 30% a 40% numa dinâmica atual, que é a inadimplência que mais pesa para efeito de apuração de concessão de taxa nos bancos. Com essa questão do fintech, ela consegue, por exemplo, Léo, se você nunca teve nenhum tipo de desvio financeiro, ela sabe que a sua possibilidade de não pagar é de 0,00001. Então, ele consegue te emprestar, por exemplo, quase igual a taxa de mercado de europeu e Estados Unidos. Isso de acordo com o seu comportamento. Então, enquanto ele consegue emprestar, por exemplo, aplicar o seu dinheiro a em torno de 110%, ao mesmo tempo consegue repassar aquele recurso com a taxa de 1,5, 1,3, 1,4, enquanto os bancos tradicionais vão emprestar a 2,5%, a 3% por causa do spread bancário, onde a taxa de inadimplência corrói grande parte ali da questão dessa taxa. Aldo, eu quero aqui agradecer o nosso tempo. O assunto é bom, né? O doutor Luciano aí ficou ligado aí, porque essas orientações a gente precisa sempre, né, doutor? Essas novidades aí, principalmente na área de finanças. Mas nós vamos já trazer aqui o nosso momento esportivo, mas essa dica, claro, né, boa, importante a gente ficar ligado. Pelo menos, olha, gente, não conhece a área, vai entrando aos poucos, né? Para você ir ganhando confiança e tal. E o Léo só queria dar um alerta a respeito do Bitcoin, porque muitas pessoas já me procuraram. Nós vamos marcar um programa específico para falar sobre isso, mas faça seu alerta. Porque tem muita gente ligando para cá e perguntando também. Muitas pessoas já estão entrando no mercado, investindo no Bitcoin, e já se fala em termos de espuma, daquela estrutura de pirâmide. Então você tem que tomar cuidado, conhecer bastante, porque se você quer arriscar, comece devagarinho, tentando. É como se fossem os derivativos, opções. Lembra que na época a Sadia quase que quebrou com os derivativos? Então, o Bitcoin, ela já está se criando um esquema de pirâmide e ela está valendo muito mais acima do que realmente vale. Então, é o cuidado que nós dinheiro de graça ter. Aí. Então, o que a gente sempre diz, ó, qualquer negócio que supere 2% ao mês, fique alerta. Desconfie. Esse dinheiro fácil aí não vai se sustentar. Você lembra do mercado do boi, o que aconteceu na época? Olha a Telex Fria, como é? Telex Fria, né? Telex Fria. O avestruz, a mesma coisa. Né? Que muita gente entrou. Mas vamos falar mais sobre essa questão e colocar aqui como pauta, alerta em relação às pirâmides, tá? O pessoal desconfiar, quando tem cheiro de pirâmide aí, ela vai, mas uma hora quebra. Né? Uma hora o pessoal de baixo não vai aguentar o peso todo. E a gente tem que dar sempre esse alerta, porque a nossa missão, a gente vê que... quando a Telex Free surgiu, que eu ia falar da Telex Free, o pessoal só faltava... E você vê todas essas coisas se alastram de forma tão rápida, por que não se alastrar as coisas boas? Boas, exatamente. Os alertas, né? Porque o pessoal pensa em ganhar dinheiro sem muito esforço. Mas muito obrigado, professor Aldo, até a próxima. Levante a voz.